Esse vídeo é a apresentação de um projeto de um dos nossos alunos que estão se formando aqui na Engenharia Academy. Se você quiser fazer parte, é só seguir o link na descrição. O caso do Vitor, pessoal, é um pouquinho diferente. Ele vai trazer para a gente um aerofólio focado mais na parte aerodinâmica, né? O Vitor, antes de entrar no curso, já tinha um conhecimento bem legal a respeito disso. Inclusive, no passado, Vitor, eu vou querer que você comente que você já tinha essa vontade de entrar para a indústria aeronáutica e agora se tornou, né? Querendo ou não, um up, né? Para que você consiga, em algum momento, entrar já com esse conhecimento, que é legal, cara, de verdade mesmo. Unir esse conhecimento junto com o que é passado na faculdade, com o que a gente vê na indústria, se torna algo extremamente engrandecedor para a gente, né? Então, ter essa aplicabilidade é ótimo. Ao longo do curso, da mesma forma como o Rian, o Vitor também tem uma bagagem muito boa de conhecimento, extremamente entusiasmado com o que a gente traz, inclusive ao longo do curso, né, a gente vai acompanhando alguns alunos e o Vitor foi um dos caras que se dedicaram aí a ponto da gente convidar para participar de projetos de pesquisa. Então é um cara bem fora da curva também. Vitão, é contigo, cara, fica à vontade. Mesma coisa, se quiser apresentar a tela, mostrar o rosto, é contigo. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite aí os nossos espectadores aí. Pessoal que cai numa live de CFD, né? Eles é um pessoal assim restrito, né? Eu sou suspeito para falar porque eu conheci esses dois fera aqui, tanto o Felipe quanto o Lucas aí, justamente numa dessas lives que trouxeram conteúdo. Eu já tinha, como o Lucas mencionou, eu já tinha um conhecimento prévio do estudo de aerodinâmica e do estudo de aerodinâmica computacional também, do CFD, né? Com o saudosista e o Gustavo Alila, eu creio que o Lucas conhece, e o outro professor Rodrigo Sorbili também, de aerodinâmica. Excelentes profissionais, os caras assim, fora da curva mesmo. É um interesse meu, com objetivo de vida, ingressar no campo aeronáutico, né? E sou estudante de engenharia mecânica, apesar de que já tenho uma longa bagagem de engenharia, por conta de situações pessoais, né? O meu curso ele ainda está em andamento. Então, eu vou trazer aqui para vocês o meu caso. Bom, o Lucas mencionou, vocês estão vendo... Ah, desculpa. Vocês estão vendo a tela? Não, né? Ainda não. Ah, desculpa. Peraí. As telas. Agora vocês estão vendo, né? Isso? Aí foi. Agora Estão sim. vendo, né? Ó, enfim. Eu comecei já aqui com um aerofólio, que é um perfil da série NACA de 4 dígitos, ou mais propriamente falando do 2412, né? E antes de chegar no que eu quero tratar, eu quero comentar alguns pontos rápidos aí. Eu não tenho uma apresentação como o Rian, mas eu posso salientar alguns pontos aí para os estudantes de engenharia e para quem tem interesse em aprender CFD. A gente tem o que se chama assim de escadinha. Então tem um caminho lógico para ser seguido para que a gente comece a dominar esse assunto. Óbvio, o domínio vai vir com a prática, com o estudo constante, né? Enfim, a matriz mãe, que é o coração da engenharia na parte de fluidodinâmica, é a mecânica dos fluidos, né? Ali a gente vai aprender conceitos elementares, como, por exemplo, a equação de Bernoulli, que trata o comportamento dos fluidos incompressíveis ali, e refinando ali um caso, ele consegue trazer uma relação de constância de pressão. Relacionando ali a questão de tu ter uma velocidade maior, tu vai ter uma queda de pressão. Ou uma velocidade menor, tu vai ter um aumento de pressão. Sem ilustrar fica complicado assim, mas é só para dar um spoiler para vocês mesmo. O segundo caminho ali é para propriamente o estudo aerodinâmica, né?
a gente vai conhecer o estudo dos perfis, né? E conhecer as equações de Navier-Stokes, que trata ali do comportamento do fluido em escoamento, principalmente escoamento não viscoso. Tá, para não estender muito nisso, eu vou começar a explicar aqui o meu caso. Nesse site aqui, que é o Airflow Tools, a gente consegue gerar o perfil e importar ele para dentro do nosso software, do ANSYS, que é o Space Clean. A partir do momento que eu crio esse cara aqui, eu consigo, já no software aqui, ó, gerar essa seção aqui que a gente chama de volume de controle. E para esse estudo meu do aerofólio, a gente tem essa região maior que a gente chama de far field, que é para eu capturar o efeito do escoamento no perfil. Aqui, se vocês verem, ele está aqui dentro, ó, numa região bem mais refinada do que a própria região externa, onde o meu interesse é em torno do perfil mesmo. Deixa eu sequenciar aqui. Nesse meu caso de estudo aqui, eu estudei ele em duas posições, né? Aqui eu explico como é que eu gerei esse volume de controle, esse tamanho. Enquanto eu estava construindo isso, eu até achei que fosse um tamanho exagerado, mas em aerodinâmica computacional, a gente usa valores da ordem de 500 cordas. Ou seja, esse meu tamanho aqui, ele é de 50 cordas. Ou seja, o meu perfil ele tem 1 metro, esse volume de controle ele tem 50 metros. Que é para mim conseguir ter um entendimento constante ali entregar o escoamento constante, né? E o não perturbado, né? Aqui está o nosso perfil ali dentro, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Tá, o nosso método que a gente usa para fazer esse cálculo aqui, são as médias aproximadas dessas equações de Navier-Stokes. O que é conhecido como modelo Rams. Eu tenho uma foto aqui, ó. Em CFD, a gente trabalha... essas simulações que a gente está trazendo aqui, a gente está trabalhando dentro desse modelo aqui. O software está trabalhando com código computacional para solucionar uma aproximação das equações de Navier-Stokes para nos entregar um resultado o tão quão próximo da física real. Mas se vocês verem aqui no topo da pirâmide, a gente tem esse DNS, que é o Direct Numeral Solutions. Isso aqui, a gente demanda um recurso computacional altíssimo. Ao mesmo tempo, a gente consegue entregar uma física muito próxima da realidade. Não é o nosso caso aqui, por conta, principalmente o meu caso, que é o recurso computacional. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a malha. A malha é interessante, porque, como eu comentei para vocês, essa região de far field, que é conhecida em aerodinâmica computacional, ela não é do interesse principal. Então, ela pode ficar uma malha um pouco mais... Desculpa. A resolução está um pouco ruim para vocês aí também, da apresentação do Vitor? Como está para você, Lucas? Eu acho que é por conta da qualidade da internet, tá? Não é muito ali da tela. Entendi. O Vitor, vamos fazer um teste. Tá um pouco baixo. Remove a apresentação e põe de novo para ver se melhora. Que tá parecendo um pouco embaçado, acho que é a internet mesmo. Não sei se é a minha ou a dele. Aqui para mim também tá, Felipe. Por então... ali mesmo. É com o Vitão lá. Aí melhorou bastante ali no material. Bem melhor. Melhorou? Muito. Melhorou muito. 1000 vezes. Pessoal. Boa. Agora dá para ver. Tá. Desculpa, pessoal. Tá, enfim.
eu estava explicando para vocês, esse aqui é a minha construção da minha malha, né? Que é uma das etapas mais importantes do cálculo, né? É a partir da malha. E o software vai entender o nosso código computacional, o que a gente está querendo calcular efetivamente. Como eu comentei com vocês, esse tipo de malha, dentro da aerodinâmica computacional, a gente também tem um nome para ela, que a gente chama de malha do tipo O. E a gente tem vários tipos de malha. Eu poderia ter uma malha do tipo Y ou do tipo C. E aí vai determinada a forma, quais trilhas eu desejo ter uma maior precisão dentro do meu cálculo. Eu vou dar um zoom aqui para enxergar o meu aerofólio ali dentro, né? Aqui vocês conseguem ver nitidamente a diferença do refino da malha. Isso eu construí a partir de uma esfera de influência. Dentro do curso aí, da Engenharia Academy de CFD, vocês vão aprender tudo isso aqui, a configurar, a trabalhar com isso. Essa minha simulação é uma simulação super simples. Por quê? Porque eu estou trabalhando com seção, inclusive a seção do aerofólio. Porque o 2412, se vocês observarem aqui, ó, essa aeronave é o Cessna 172. Ele tem um perfil constante ao longo de toda a asa. Então, para efeitos de simplificação e salva de recurso computacional, é muito interessante trabalhar com um modelo simplificado, principalmente nesse mundo computacional, né? Está salvando o recurso computacional, está salvando dinheiro. Então, vou trazer aqui para o Fluent para dar uma explicada um pouco para vocês sobre as minhas condições de contorno, né? Então, tirando o zoom aqui, para vocês entenderem bem a minha região de far field, toda essa seção em azul é a minha entrada do fluido. Então, eu estou recebendo o fluido de todas as direções, e ele está interagindo com o meu aerofólio e está saindo aqui nessa parte vermelha ali. Vou mostrar para vocês aqui, Board Conditions, no inlet. Deixa eu dar uma carregada aí. Para esse meu caso, eu usei 20 metros por segundo para poder fazer a análise do escoamento ali em torno do meu perfil. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o modelo de viscosidade que eu usei, né? Esse modelo de viscosidade é o modelo de Spalart-Almaras. Dentro da aerodinâmica computacional, ele é um modelo muito, muito utilizado pela simplificação que ele traz. Ele é um modelo que traz para a gente uma única equação de transporte. De modo que a gente que torne o cálculo ainda mais simples. Porque um programa CFD, assim como vocês aprendem na disciplina de mecânica de fluidos, basicamente ele tem que resolver uma sequência de equações médias, né? Eu tinha comentado ali que é o caso do modelo Hans. O que foi isso? Foi eu? Não, né? Deu um barulho do Discord aí. Tá tudo bem. Tá, desculpa. Eu estava falando. O software, ele é um código computacional, ele tem que resolver uma equação média de conservação de massa, uma equação de quantidade de movimento, e dentro dessa equação a gente tem esses termos de tensor de Reynolds, que é o cara que a gente está analisando, né? Toda essa entrega aqui para nós é a variação do Reynolds, baseado nas equações de Navier-Stokes, e tem também a equação da conservação de energia. Essa equação da quantidade de movimento, na verdade, a gente distribui ela em 3 equações, né? Por causa do nosso movimento tridimensional, né? Então, se a gente fosse somar isso tudo, a gente estaria trabalhando com a resolução, então, de 5 equações. Então, não sei se isso já é um resumo, né? Porque quando chega nessa hora não existe resumo mais. Essa equação, ela tem o objetivo de modificar o padrão Hans,
Porque o padrão Hans, basicamente, ele entrega para a gente resultados no escoamento turbulento. Lá em mecânica de fluidos, vocês vão aprender que o escoamento ele se divide em laminar, a faixa de transição entre o escoamento laminar e o próximo escoamento, que é o turbulento. Quando a gente trabalha com o modelo Hans, a maioria dos modelos padrão eles vão entregar esse escoamento, na maioria das vezes, 100% turbulento. Então, utilizando esse modelo de viscosidade, a gente consegue modificar os efeitos do modelo Hans para que a gente consiga capturar alguns efeitos de transição da camada limite. Isso é muito importante para a gente, sabe? Porque, principalmente para o engenheiro aerodinamicista que faz o estudo dos perfil, é o elemento fundamental, entendeu? É entender, por exemplo, como é que se distribui a distribuição de pressão em cima de um aerofólio. Como o meu código aqui ele é super simples, eu vou botar para calcular ele agora mesmo. Eu já fiz a etapa de inicialização aqui, ó. Ele já está inicializado. Então eu vou mandar calcular. Estou calculando com 200 interações. E aqui ele já me abre o gráfico de resíduo. Eu acho que eu posso fechar esse cara aqui que vai me ajudar. Já deu uma embaçada novamente, o Vitor? Se puder remover e colocar novamente a apresentação. Vamos fazer. Cara, acho que a internet vai oscilando, né? Salientando também essa parte que o Vitor comentou sobre o recurso computacional. Imaginem assim, né? O caso do Vitor está bem simplificado, mas é o suficiente para representar a física que ocorre, né, no aerofólio. Se, porventura, o Vitor deixa algo extremamente complexo, totalmente volumétrico, sem necessidade, para rodar essas 200 iterações, não teria essa velocidade que ele está colocando agora. E durante o desenvolvimento de um projeto, é crucial essa velocidade, beleza? Então faz total sentido o que o Vitor está apresentando. Muito bom. Tô com o mic aberto, né, pessoal? Porque eu tô aqui no software. Só me me sinalizem aí. Sim. Tô, tá. Bom, ele já tá terminando, tá quase terminando o cálculo aí, né? Eu anotei aqui para vocês, porque é importante eu falar. Bom, agora eu tenho que mostrar. O próximo passo é visual agora. Deixa ele terminar de calcular. Bem dizer, não dá nem um minuto, né, Lucas? Nada, pô. Rapidinho, acho que foi tratado até como 2D, né? Como superfície. Torna Isso. tudo mais fácil, né? De analisar depois. Aqui eu concluí, né, minha simulação, né? Eu já tinha aqui alguns gráficos plotados previamente, né? O principal é o gráfico de pressão. Ele é importantíssimo para o aerodinamicista. Lá está o nosso cara. Ó. Essa cena aqui ela é linda, principalmente para quem é tão entusiasta da aerodinâmica. Aqui simplesmente a gente está enxergando a distribuição de pressão no perfil. Se vocês observarem no gráfico aqui, ó, aqui eu tenho menor pressão, eu tenho a região de maior pressão no ponto de estagnação, que é bem no bordo de ataque, e esse descolamento aqui, ó, que eu tenho, é o efeito da equação de Bernoulli aqui, da diferença de pressão, entendeu? Então, basicamente, eu tenho uma flecha, e o termo é esse mesmo, vocês vão aprender na engenharia, que é a flecha de sustentação. E isso é o que faz o avião voar, efetivamente. É esse equilíbrio de sustentação. Isso tu mantém com velocidade e com perfil aerodinâmico. Se tu não tiver um perfil aerodinâmico, o ar não vai conseguir fazer esse efeito, entendeu? E o que eu estava explicando da parte do modelo, deixa eu ver se eu olho aqui o gráfico de velocidade.
Desculpa. Ele ficou. Eu até tinha feito um com mais refinado. Ele consegue ter uma região ali do descolamento da camada limite mais precisa, né? Esse aqui tá o valor mais simples, né? Bom, para esse meu caso aqui, como eu comentei para vocês, esse é meu workbench do meu projeto, né? Eu fiz essa simulação toda que eu mostrei para vocês, apresentei ali no Fluent, né? E também fiz o perfil em outra posição. E por fim, posso abrir o CFD Post aqui, né? Deixa eu abrir o CFD Post. Mas eu vou mostrar aqui no relatório o aerofólio no ângulo de 6 graus. A gente já tem um outro. Vamos refazer, peraí. Deixa eu pegar aqui. Não tem problema. Bombou. Estão vendo? Perfeito. Ó, aqui de novo, gente. O perfil ele tá num ângulo de 6 graus. Então, olha só a diferença que a gente já tem do comportamento. Aqui eu já tenho uma região bem menor. Ou seja, a minha flecha de sustentação aqui ela vai ser menor. Nesse caso aqui, uma das coisas eu estaria perdendo. A partir do momento que eu ponho a aeronave nessa posição, eu estou perdendo velocidade. O que é coerente, né? Quando tu está decolando, tu precisa ter uma velocidade mínima para te conseguir puxar o teu profundor ali para te decolar. Se esse push for muito abrupto, a gente vai vencer esse limite de sustentação e a aeronave vai cair que nem uma pedra, entendeu? A gente não vai ter velocidade suficiente. Todo mundo aí presenciou o ATR, né? A queda do ATR há um mês atrás aí em Vinhedo. A suspeita deles principal é que tenha formado gelo no bordo, né? No bordo, no extradorso, né? O gelo, ele perturba completamente o escoamento. Então, a perda de sustentação ela é iminente, entendeu? Deixa eu ver se o safety post abriu. Tá aqui. Então, aqui, de novo, trazendo o software. Como eu fiz duas simulações, eu trouxe para o programa aqui esse modelo de apresentação aqui que a gente consegue apresentar os resultados simultâneos. E a partir dessa simulação aqui, que foi super simples, né? Vou comparar com uma simulação numérica, isso aqui é ridículo, né? A gente consegue obter vários outros resultados interessantes para a gente. Por exemplo, um dos principais que tem é o coeficiente de arrasto, né? O drag force, né? A força de arrasto, que eu vou pedir para o software calcular aqui para a gente. Compute. E ele já me chega aqui, ó, num drag force. Se não fosse o CFD, eu teria um jeito de descobrir essa força de arrasto, que seria no método empírico. Eu teria que construir um perfil e ensaiar ele num túnel de vento. Então, basicamente, a ferramenta de CFD, ela traz para nós a redução do custo de uma análise aerodinâmica, exponencialmente, entendeu? Então, o porquê que é importante como é que eu vou dizer, o conhecimento em CFD para quem quer, né? Óbvio. Porque as vagas vão começar a ficar restritas a quem tem o conhecimento. Então, quem está bem preparado vai poder disputar vagas melhores e obter salários melhores. Eu vou retomar aqui para o meu pessoal aqui
de novo, vou agradecer vocês, o Felipe, o Lucas, toda a equipe da Engenharia Academy. O trabalho de vocês são excelente. Vocês estão de parabéns. E é isso aí. Aos nossos ouvintes aí que estão conhecendo, que seja a primeira vez que está tendo contato com o CFD, cara, é isso aí, cara. O limite quem estabelece somos nós mesmos, entendeu? Então, a partir do momento que a gente dedicar, que vai aprender a baixar a cabeça, a gente consegue aprender sim, com certeza. Da minha parte é isso, pessoal. Vou liberar aí para vocês, viu? Muito obrigado. Muito bom, Vitor. O seu projeto, cara, muito completo. Quando eu me deparei com aquele relatório que você enviou, eu fiz questão de ler ele de cabo a rabo, porque estava bem detalhado todo o processo que você fez, desde a geração ali do primeiro modelo, depois a variação, né, aquela angulação, foi excelente. Quando a gente olha, né, para aquele mapa do resultado da variação de pressão, fica nítido, né, do porquê que o avião voa. É como se tivesse uma força normal perpendicular ao solo, que se acima, né, do aerofólio fica menor a pressão maior que está abaixo do aerofólio força o avião para cima. E a gente consegue ver isso muito nítido, né, com esse tipo de análise. E o resultado final, né, com o drag force ali, por exemplo, ou a sustentação, ou dependendo da aplicação, downforce e por aí vai. Muito bom, excelente mesmo. Esse vídeo é a apresentação de um projeto de um dos nossos alunos que estão se formando aqui na Engenharia Academy. Se você quiser fazer parte, é só seguir o link na descrição.